Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus envolva o nosso ambiente, os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião dessa noite, chamando a nossa irmã Gerlane para fazer a leitura de nossa página de harmonização e logo em seguida faremos a nossa prece. Do livro Rumo Certo, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Apoio divino. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, basta-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convocação da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas previstas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada. Senti-los-ás contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos da ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil, que dissolva os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Na hora de dúvida, não te virá em fórmulas verbais, diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata, que te ajude a tomar as decisões indispensáveis, à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas percebê-lo-ás contigo em forma de segurança e bom ânimo, na travessia da aflição, nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria. Não se te expressará com figurados, em favores de exceção, que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva, que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará, nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra, ao encontro da paz e a caminho da luz. De pensamentos harmonizados pela leitura de nossa página, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Deus, Pai misericordioso, Jesus amigo querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando a Tua presença através dos bons espíritos, a fim de que, sustentados pelo Teu amor, possamos manter os nossos pensamentos fixados naquilo que viemos buscar, Senhor, que é o equilíbrio de nós mesmos, tanto físicos quanto morais, através do passe magnético. Pedimos, Senhor, que possa envolver a todos nós aqui presentes, assim como os aplicadores de passe que já se encontram a postos para o trabalho, a nossa irmã que trará o conhecimento do Teu Evangelho na noite de hoje, tão necessário, Senhor, e valioso como alicerce em nossa caminhada. Pedimos também, Senhor, que possa envolver a nossa comunidade, o bairro onde nós estamos e onde houver, Senhor, sofrimento, dor, desespero, que o Senhor possa aí se fazer presente, Senhor, renovando a fé, a esperança de dias melhores. Agradecidos, Senhor, e certos do Teu amparo, pedimos a Tua permissão para darmos nesse instante início ao nosso trabalho dessa noite, dizendo graças a Deus
e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa irmã Márcia Matos, que trará o estudo dessa noite, e a Márcia vai falar sobre o tema Poder da Fé. Esse tema está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens de 1 a 5. A nossa irmã Márcia está com a palavra. Estamos aqui reunidos na casa de Isaac Lima para podermos refletir sobre a fé transporta a montanha, é o capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema da palestra, da nossa reflexão dessa noite, é o poder da fé. Então Jesus, junto ao povo que estava ali naquele momento, reunido, e aproxima-se um homem de joelhos e lhe diz assim: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não pudermos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso está anotado em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Nesse episódio que Mateus narra para a gente, o que ele quer ressaltar? Porque sempre, em todos os instantes, Jesus ele queria nos alertar sobre alguma coisa. E aí a gente percebe que Jesus ele nos vê nos discípulos que precisavam chamar a atenção deles como a nossa, para que a gente possa desenvolver em nós a fé, a certeza de que a gente pode fazer algo. E aí Jesus ele nos diz, chama a gente, nos convoca e fala: mas vocês estão comigo, e a todo instante eu dou testemunho de fé, de confiança no Pai, e vocês ainda não estão crendo. Então é por isso que ele fala, raça incrédula, é por isso mesmo. Até hoje nós ainda não temos essa fé com certeza, com confiança, crendo realmente no que Jesus nos propõe, da questão da fé. Porque é uma diferença que tem muito grande entre fé e crença. Você ter uma religião ou acreditar em determinados dogmas e rituais, isso não faz que você tenha fé. A fé, ela é inata em todos nós, ela está em nós, mas a gente precisa desenvolver essa fé. E é isso que ele chama a atenção dos discípulos. Tem que desenvolver. E eles estavam ali convivendo com Jesus naquele instante. E hoje nós estamos aqui relembrando os ensinamentos de Jesus para que a gente possa aprimorar esse desenvolvimento da fé. Porque quando a gente fala da fé, parece que a fé ela é a questão da esperança. Mas não. Fé, na realidade, é você acreditar, é ter certeza. Não é só crer, é eu sei. E Emmanuel nos diz no livro Consolador, o Kardec pergunta, pode-se a definir o que é ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, olha bem,
Você ter essa certeza dentro de você que há algo acima. Há algo que nos comanda, que nos conduz, que nos criou e que nos quer que a gente alcance e desenvolva as nossas potencialidades. As potencialidades das virtudes estão todas inatas no nosso ser, né? Mas como eu estou desenvolvendo? Esse o que Jesus fala, né? Como eu estou desenvolvendo essa minha fé, essa minha certeza? Se eu tenho essa certeza, eu vou conseguir. Se eu acredito em Deus, eu sei que tem um Pai maior, como ele diz, Pai nosso que estás no céu, né? Pai, ele cuida de nós, ele nos ama e ele fala isso em todo instante. Então, ele está nos alertando para que a gente confie em Deus, creia em Deus, não é verdade? E aí a gente vai vendo que fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas é dizer eu sei que existe Deus, né? Eu sei que eu tenho um Pai que me criou, que quer que eu seja um espírito feliz, que quer que eu tenha a certeza de que eu serei um ser superior um dia. E aí essas potencialidades estão em nós, né? Então a fé não é sinônimo de esperança, porque a fé é crer, é saber, é ter essa certeza. Por isso que não é esperança. A fé é uma crença na existência de um poder supremo, criador, mantenedor, dirigente do universo e da vida. Né? A gente não tem essa certeza que Deus criou o universo, que Deus nos criou, que Deus é o nosso mantenedor, que nós vivemos no fluido cósmico de Deus? Então, se nós cremos nisso, eu sei que isso é o real, eu tenho essa certeza, então eu tenho fé. Mas a minha fé eu posso desenvolvê-la. Como que eu posso desenvolver a minha fé? Através do relacionamento íntimo com Deus. Porque fé é esse relacionamento, é fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus. Jesus, ele nos mostra isso. Em todos os seus momentos, ele nos diz que ele tem essa fidelidade a Deus. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Né? Olha a fidelidade. Quando ele fala, Pai, eu me entrego meu destino. Então, o que ele quer dizer? Que ele se entrega, ele fez, né, ele veio à Terra para poder cumprir a sua missão. E ele entregou-se a esse desígnio de Deus. Ele foi convidado, né, e ele se colocou a posto para poder cumprir a sua missão. E aí ele mantém-se fiel até os últimos instantes, né? Então, essa fidelidade, esse relacionamento, e é único. Não adianta a fé que eu tenho com a fé do outro. A minha fé é única. E o meio que eu encontro para desenvolver a minha fé, outro não encontrará mesmo. Mas isso não quer dizer que o outro não tenha fé. Porque ela é individual, assim como nós somos indivíduos, né? Então, precisamos fortalecer sempre a nossa fé, tomando a confiança naquele que nos rege a nossa vida. E ela é uma alavanca poderosa que é capaz de nos erguer, de nos conduzir, de nos fazer superar todas as nossas dores e aflições. Essa certeza de que a gente pode vencer as nossas adversidades, como ele diz, né? Se você tem fé, você pode transportar a montanha. Que montanha é essa? A montanha do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas dificuldades que nós temos de acreditar em Deus maior. Né? A gente vê uma questão de fidelidade, de fé, de crer, de saber. Quando tem uma história que um menino, ele fala assim, ele vai viajar de avião, e aí o pai fala para ele, meu filho, vai com Deus. Ele falou assim, eu confio, eu sei que eu vou voltar, porque o meu pai é o piloto do avião. Então, eu sei que a minha vida vai ser bem melhor, porque o Pai é que está me conduzindo. O Pai é Deus, né? Ele é o piloto do meu avião, que é da minha vida, vamos dizer assim. Então, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida da minha existência. Então, eu tenho que fazer por onde
porque não adianta, como ali Jesus chama a atenção, dos discípulos estarem andando ao seu lado, mas eles não terem essa certeza, né? De não terem, não é crer em Jesus, é ter a certeza que Jesus pode fazer, né? Que Jesus, ele tinha e tem uma postura espiritual, uma grandeza espiritual que envolve a todos nós e que nos conduz. Eu creio que Jesus é o governador da terra. Eu sei disso. Não basta só eu crer. Eu sei que ele é. Eu sei que quando eu morrer, eu tenho uma vida futura. Eu não creio. Eu sei que tem. Então, quando a gente tem essa fé embasada, aí eu creio ou eu sei que há reencarnação? Eu sei que há reencarnação. Então, a fé, né, baseada, lógica, raciocinada, faz a gente ter essa certeza. Então, quais são os prodígios que a fé pode operar? Ele faz com que a gente não tenha dúvida, que a gente não vacile nos momentos das nossas provas, das nossas dificuldades que a gente vai passar. A gente sabe que tudo passa. Por maiores que sejam as nossas dores, as nossas aflições, a gente precisa crer. Tudo que a gente está passando naquele momento é para o nosso aprimoramento espiritual e íntimo. Então, se eu sei, eu confio e eu sei disso, eu tenho essa certeza, eu vou sofrer, eu vou ter angústia, eu vou ter aflições, sim. Mas essa minha fé vai fazer com que eu creio que isso irá passar. Eu sei que isso vai passar. Não basta crer, tem que saber, né? Então, esse é o prodígio da fé, de você saber que você pode remover essas dificuldades, essas dores, essas aflições, através das suas atitudes. E aí a gente precisa entender que a gente pode desenvolver essa capacidade dentro de nós, melhorar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, nós somos capazes de nos entregar a esse relacionamento, de realmente saber que Ele cuida de nós e que Ele quer o melhor para nós? Pois fé é acreditar que algo é possível. Então, às vezes a gente pede a Deus coisas que a gente pensa que não vai acontecer e que vai acontecer. E Ele sabe, né, e saber que tem o tempo de Deus e que Ele está agindo. E acreditar nisso. Às vezes a gente fala assim, eu quero ter paciência. Aí Deus faz com que aconteça algo em torno de mim que me desenvolva a virtude da paciência. E aí eu começo a achar, poxa, mas eu estou passando por isso, tudo me irrita, tudo me incomoda. Mas aí eu não pedi para desenvolver a virtude da paciência. Então, se eu pedir para desenvolver essa virtude, eu estou sendo convidada a vivenciar desafios que irá com que eu possa adquirir a virtude da paciência. Então, é esse agir, né? É acreditar que eu vou adquirir a virtude e que eu tenho que agir e crer que eu conseguirei, né? Então, essa certeza faz com que a gente possa se entregar e melhorando a cada instante. A fidelidade a Deus é crer que Ele age através de nós, né? Através de nós, através daqueles que estão em torno de nós, Deus vai agindo, né? E quais são esses desafios da nossa fé? A gente fala para Deus, eu preciso ter fé, eu preciso buscar essa fé em mim. Como que eu vou desenvolver? Aí, às vezes a gente fala, sim, Senhor, eu creio, ajuda na minha pouca fé. Mas aí, na humildade, né, como esse senhor que foi pedir a Jesus para que cure seu filho, ele cria que Jesus poderia curar o filho dele. Então ele teve humildade e simplicidade de pedir, né? Então ele não se sentia fortalecido pela fé. E aí a gente busca em Deus o quê? Essa força. Porque ela está inata em nós? Sim. Mas como eu irei desenvolvê-la? Como eu encontrarei esse desafio? O desafio dele era buscar ajuda através de Jesus.
ele pediu os discípulos não puderam atender, ele foi a Jesus. E aí ele, olha só, o agir, porque a fé, ela não é parada, ela é ativa. Ela não é aquela fé que você fica esperando cair do céu. Não, a fé é ação. Então, não é, eu vou crer em Deus que eu vou conseguir um emprego. Não, eu vou arrumar um emprego sim, mas eu estou procurando, eu estou me aprimorando, estudando, me dedicando, eu estou fazendo a minha parte. É essa fé ativa que a gente tem que buscar e procurar sedimentar em meu íntimo. Eu não posso querer ter uma fé que eu espero que caia tudo do céu, que Deus vai resolver os meus problemas, que Deus vai me dar um carro, que Deus vai me dar uma casa, que Deus vai resolver aquele marido difícil, aquele filho difícil. Não é isso. Deus nos dá a inteligência para que através da nossa inteligência a gente possa crer, saber que Ele está agindo de acordo com o nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso aprimoramento. É remover as montanhas que há em nós, né? E tem que eu estou falando, a fé ativa e a fé em ação, né? E aí a gente vê o exemplo da fé ativa, é da mulher hemorrágica, que ela crê, né? Ela passava por 40 anos de hemorragia, e aí ela procura, né? Ela não tem força e não consegue ninguém que leve ela, porque ela é considerada impura. E ela vai se arrastando até ela pensa, se eu tocar na ponta da veste dele, eu sei que eu vou ficar curada. Olha, ela sabia, eu sei que eu vou ficar curada. E ela se arrasta e toca na veste de Jesus e fica curada. Porque naquele momento Jesus solta o fluido magnético que dá nele de cura. E ela sente esse magnetismo de Jesus. Então, olha só, é a fé ativa. Ela vai em busca de... E aí ela recebe, né? Então, aí a fé em ação, né, é o exemplo do mendigo, né, que ele pega, tem as vestes, porque naquela época de Jesus, o mendigo tem as suas vestes. E para ele soltar aquelas vestes dele, se ele tirasse, não andasse mais com aquelas roupagens, eles não receberiam ajuda. E aí, o que ele faz quando Jesus o cura? Ele tira as suas vestes e joga fora. E aí ele segue a sua vida, porque ele não quer mais viver aquela vida de pedinte, mas ele vai em busca de um emprego, ele vai em busca de adquirir uma casa, ele vai em busca de conseguir as coisas que ele precisava pelo seu esforço e sem cometer os erros que ele cometia antes, né? E a gente às vezes não quer fazer esse esforço. É difícil a gente deixar um vício? Sim, é muito difícil. Mas se eu não me esforçar e não largar essa minha veste e prosseguir a minha caminhada, eu não vou conseguir. Então, essa ação que faz com que essa minha fé vai ficando cada vez mais sedimentada no meu ser, né? Porque a gente sabe que toda essa certeza que há em nós, né, que esse esforço que a gente vai desenvolvendo, desses desafios, desses prodígios que a fé nos traz, a gente tem a certeza que é através do quê? Só da prece? Não, eu rezo muito, eu faço muita oração, eu faço muito jejum e eu não consigo o meu objetivo, porque eu fico esperando ela acontecer sem eu fazer por onde. Eu tenho que fazer o meu esforço. O esforço, como eu disse no início, ele é íntimo, ele é individual e só depende de nós, não depende do outro. E aí eu tenho que ir em busca desse auxílio, em busca dessa ajuda que Deus nos concede a todo instante, mas que eu preciso desenvolver. E aí, Emmanuel, ele nos diz que a fé plena não é só conquista repentina, que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Então, é preciso que a gente assimile, que a gente trabalhe, que a gente se esforce, né? Então, ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo,
é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. É reconhecer a arte divina que garante a nossa evolução. Porque tudo que nos acontece é para que a gente possa crescer, como eu falei, né, espiritualmente. E aí, se a gente acredita que naquele momento, aquela dor, aquela dificuldade é para o nosso aprimoramento espiritual, a gente vai se entregando, como Jesus, ele, né, e se entrega ali no momento do seu testemunho, porque todos nós damos testemunho de fé. Os cristãos davam testemunho de fé quando ia ali, né, para aqueles testemunhos de dores e de aflições. Joana de Cusa, quando ela vai ser queimada, e aí está com o filho, e eles falam, o soldado fala, renega a sua fé. E ela diz, não. E o filho pede, mãe, não faça, vamos. E ela fala para o filho, não, nós estaremos com o Senhor, acredite. Eu sei disso. Então ela tinha tanta certeza que ela se entrega àquele martírio, aquele testemunho de fé que os cristãos, os primeiros cristãos nos deram, para que a gente pudesse ter força, para que quando a gente passar pelos nossos testemunhos, a gente entenda que Deus está conosco, mas nós temos que estar com Deus. E aí a gente precisa buscar essa força interior. Então, quando Jesus, ele naquele testemunho ali do Calvário, e quando ele vai para a sua cruz, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice? Não, eu entrego a minha vida a ti. Faça-se a tua vontade e não a minha. Então, faça a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é a melhor para o nosso espírito imortal que é. Então, se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu estou nessa encarnação para o meu aprimoramento íntimo espiritual, eu preciso crer, acreditar, ter certeza que Deus está fazendo o melhor para mim. E que tudo que eu passo só é reação das minhas atitudes, consequência das minhas escolhas. Então eu preciso ter fé que o meu aprimoramento espiritual vai me levar a uma condição melhor do que eu estou hoje. E essa fé se aliança, aí sim há uma esperança. A esperança de quê? De um mundo melhor, de uma vida futura, de ser um espírito melhor futuramente. Não um espírito tão comprometido quanto sou hoje, não um espírito tão cheio de falhas, de dores e de aflições que eu estou hoje. Mas essa fé com a esperança de que eu serei um espírito de luz, que eu serei um espírito feliz. É saber que eu chegarei a esse patamar de um Jesus na minha vida. Eu serei um Jesus, eu serei um Cristo. Eu tenho fé nisso. Então, aí a fé é a esperança de eu conseguir almejar essa minha meta, né? Então, submeter-se à vontade de Deus é ter essa confiança. E nós, né, assim vamos aprimorando, nos esforçando para que a gente possa buscar através das orações, do estudo, da meditação, observando os exemplos deixados por Jesus e por tantas outras pessoas que passam, que nos dá, né, como eu falei de Joana de Cusa, Joana d'Arc, tantos outros, Paulo, né, e tantos outros que vivem dando testemunho, e a gente tem esses exemplos. E todas as pessoas também, né, que acreditam, que creem, né, na vida futura, que traz essa certeza para a gente. Aí a gente precisa ter essa fé, embasada na certeza de que seremos melhores do que hoje. E possamos assim construir, né, que possamos nos auxiliar vencendo os nossos maus hábitos, as nossas indecisões, as nossas ilusões, que nos prejudicam tanto, né, e que nos afastam de conseguirmos conquistar essa meta de transportar essas montanhas que há em nós e colocarmos, né, permitindo que a gente possa assim construir e sedimentar em nós a fé e termos assim o poder de saber que possamos transformar
não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, que Jesus possa nos amparar e que tenhamos uma boa noite. Chegamos ao final do nosso estudo e vamos agradecer a nossa irmã Márcia pelo estudo de hoje, agradecer também a nossa irmã Gerlane pela leitura da página e gostaríamos de pedir aos nossos companheiros que vão ficar para tomar o passe magnético que possam ouvir a música até o final. Vamos encerrar esse primeiro momento com a nossa prece, agradecendo a Jesus por esses momentos. Jesus, amigo querido, estamos gratos, Senhor, por termos estado aqui nesse instante ouvindo os teus ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles possam, Senhor, ficar em nossas consciências, que possamos refletir sobre a importância de confiarmos na tua misericórdia e no teu amor para continuarmos a nossa caminhada. Obrigada, Jesus, pela tua presença e pedimos, Senhor, continua conosco hoje e sempre, que assim seja.